Olá, juristas e bangers de todo o país. Eu sou o Germano Schwartz e esse é o Direito e Rock, programa da Web Rádio da Uniriter. O programa vai ao ar nos sábados às 10 da manhã e às segundas às 10 da noite. Ele pode ser acessado na plataforma do SoundCloud, no mínimo os 6 últimos programas, e também no YouTube. Basta que você procure por Direito e Rock. Vá lá, acesse, curta, que nos ajuda demais. Hoje nós estamos aqui com a professora Clarissa Carello, mestre em Direito e professora da graduação e da pós-graduação da Uniriter. Tudo bom, Clarissa? Tudo ótimo, Germano. Obrigada pelo convite. E vamos retomar um tema que é o direito ao esquecimento. Isso aí, vamos lá. Temos algumas questões bem recentes sobre o tema e a ideia é conversar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos aí. Imagino que essa meninada, que inclusive a gente deve dar aula, não tenha nem noção do que possa ter como consequência um pouco do que eles fazem nas redes sociais, né? Exatamente, como deixa, né, um rastro, tudo que a gente publica, compartilha, e mesmo a gente achando que, eu apaguei, saiu da minha timeline, aquilo não vai mais ser possível de ser acessado. Né? Eu tenho uma dúvida bem dogmática que eu esqueci de perguntar pro Anderson, que fez um programa com a gente. O direito ao esquecimento, ele não vem positivado, ele está em algum texto, legal? Então, a gente tem um enunciado apenas, o enunciado 531, que foi expedido pelo Conselho Nacional da Justiça Federal, onde tem, assim, alguma positivação sobre o direito ao esquecimento, mas não está inserido expressamente no Código Civil. Ele decorre de um direito da personalidade, né, dos direitos da personalidade, que aí sim estão dentro do Código Civil e aí positivados, mas é uma interpretação. Mas puxa lá como se fosse um direito fundamental, alguma coisa que ainda... Essa é a minha dúvida da construção teórica ele mesmo. Ele é linkado, sim, porque fica num conflito, na realidade, né? Então, o grande ponto do direito ao esquecimento é pensar que limite eu devo preservar a minha intimidade, minha privacidade, e, em outra medida, em que limite também a necessária informação daqueles que têm aquela informação, né? Então, que podem acessar, né? Pensando num aspecto mais contemporâneo, né? Então, acessar essa informação e de que forma isso acontece. Então, a gente tem um conflito, sim, constitucional, pensando no texto constitucional, onde a gente vai trabalhar com princípios para conseguir interpretar e aplicar o direito ao esquecimento ou não, né? Ou deixar de aplicar no caso concreto. Legal. E para ilustrar um pouquinho do que a gente falou agora, né, a Clarissa sugeriu que a gente ouvisse uma música na versão do Capital Inicial, que é a Primeiros Erros.
chave, chave, chave. Bom, a Clarissa é novinha, eu conheço essa música na versão do Kiko Zambian, que era da minha adolescência. Até o pessoal da operação aqui também nem deve ter ouvido com o Kiko Zambian, tá bem? Mas a estrofe é legal, né? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, né? Exatamente. É isso que me chama a atenção, assim, dessa música que fez, né, essa sugestão de trazer aqui para os ouvintes, né, Germano, uma reflexão em cima dessa letra, né? Então, a pessoa que busca um direito ao esquecimento, muitas vezes ela não quer ver o passado inteiro dela, né? E não quer que esse passado esteja à disposição de pessoas que não têm também, talvez, um interesse ou uma relevância de terem conhecimento daquela informação. Então, é bastante comum e nas decisões recentes que a gente tem aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de outros estados que eu venho pesquisando, o pleito daqueles que requerem a tutela do esquecimento é justamente dizer, olha, essa informação que está num site, né, no indicador ali de busca pelo meu nome, não é relevante, né? Por que qualquer pessoa vai, quando colocar, inserir meu nome ali, vai ter acesso a algo que é meu, que é da minha privacidade, né? Seja uma questão mais singela, tipo, participou de um concurso público e foi reprovado há 10 anos atrás. Bom, vai aparecer ali, imagina, numa entrevista de emprego. Exatamente, né? Então, daqui a pouco isso repercute. E uma questão interessante, que até tem algumas alunas que estão pesquisando no TCC, enfim, diz respeito às pessoas trans, né? Então, essa possibilidade de também deixar para trás aquela identidade que as pessoas não se reconhecem mais, né? É, um pouquinho da música, que é o que eu me lembro também, a velhice ajuda nessa ideia. O Kiko Zambian que dando uma entrevista no Chacrinha sobre essa música, mas a ideia era um pouquinho, segundo ele, de... Pô, a gente tem uma determinada idade que a gente não é tão madura, assim, a gente comete alguns erros. Claro, né? Claro. Só que a sociedade de hoje faz com que a gente seja relembrado deles o tempo inteiro, né? O tempo todo. E até um aspecto que, em alguns momentos, quando eu fiz a pesquisa sobre o direito ao esquecimento, né, que eu pensava muito assim, bom, o direito tem tantos marcos, né? Então, a decadência, a prescrição, o cumprimento da pena e depois a reabilitação. E determinados fatos que hoje estão disponíveis pela internet, enfim, ou por acesso facilitado aos dados, a gente não tem como apagar, né? Como dizer, bom, isso aqui eu já cumpri, né? Uma pessoa que cumpriu uma pena, daqui a pouco, se tem uma certa repercussão na mídia ou numa rede social, fica, né, escravizado com aquela lembrança mesmo depois de ter cumprido lá a sua condenação. E até na origem do direito ao esquecimento, um dos casos clássicos é o caso Lebach, que justamente envolve uma condenação e uma pessoa que estava às vias de sair, de ter a sua liberdade, e daqui a pouco se vê com a notícia de que o crime vai ser passado por uma rede de televisão, vai ser, enfim, reproduzido, e ele teria lá, né, a sua imagem. Então,
imagina também essa repercussão. E isso lá em 73, né? Como uma referência. E esses, a gente conversava um pouquinho fora do ar, né, Clarissa? E quais são as decisões, as primeiras decisões do Brasil? O que a gente tem aí de construção das nossas cortes? Então, a gente tem 2 casos, vou dizer assim, paradigmáticos, né? Casos de referência pra gente, que são 2 casos julgados pelo STJ, numa mesma sessão de julgamento, relatados por um mesmo ministro, o ministro Luiz Salomão, envolvendo 2 programas linha direta, né? Era um programa que a Rede Globo veiculava nos dias de semana, não me lembro o dia, onde retratavam crimes, assim, com uma certa repercussão. E um deles é o caso Aida Cury, onde uma jovem da sociedade carioca, por volta dos anos 50, foi assassinada brutalmente, foi jogada, enfim, aí não, há uma discussão se ela foi jogada ou se jogaram ela de um prédio, e a Globo remonta esse crime numa linha Direta à Justiça, que era um segmento desse programa. E o outro programa foi o Linha Direta, envolvendo a chacina da Candelária, então a reconstrução dos fatos, e as pessoas envolvidas, no caso da Aida Cury, os irmãos dela, e no caso da chacina, uma das pessoas que havia sido indiciada, entram com ações contra a Rede Globo, tutelando, né, pedindo a tutela do direito ao esquecimento, dentre outras questões, pedem indenizações, enfim, em virtude dessa exposição indevida. E nos julgados, né, nos 2 acórdãos, o que há assim, de curioso é que o julgado reconhece em alguma medida, até parte da decisão, ela é idêntica, né, uma à outra. E no caso aí da Cury, o ministro expressa o seu convencimento da seguinte maneira: não, aqui nós temos uma questão relevante, que não pode ser esquecida, né? Retrata uma questão que envolveu, histórica, que envolve personagens, né, da sociedade carioca, então pessoas da classe média, enfim. E no outro, né, já por sua vez o ministro, e acompanhado por unanimidade na turma, decidem no sentido de alcançar o direito ao esquecimento, vamos dizer assim, conferindo a indenização que pleiteia o recorrente, na ocasião, o recorrido, né, porque quem recorre foi a Globo, mas confirmando essa indenização. Então, temos essas decisões, né, como eu digo, que são paradigmáticas, então é muito difícil os textos que falam de direito ao esquecimento, os livros e quem pesquisa sobre o assunto não trazer essas 2 decisões, porque realmente são interessantes também pelo conflito que em alguma medida a gente identifica na metade justamente da decisão, né, e olhando parece a mesma coisa, mas para o ministro... Isso é um pouco da beleza do direito para quem não é das exatas, né, qualquer decisão é possível a partir do que se construa, né. Exatamente. A Clarissa separou uma outra música pra gente seguir batendo papo aqui, que é a do Titãs, Não Vou Me Adaptar. Mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. Me adaptar, não vou me adaptar. Me adaptar, não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei
Bom, também uma das bandas seminais aí do rock brasileiro dos anos 80, o Titãs, fala aí na música um sentimento que é bem interessante. Às vezes a gente pode estar mais gordinho, mais magro, a gente pode querer não se lembrar. A gente muda, né? A gente pode ter um outro rosto, a gente pode ter uma outra face. Sim. E talvez se esquecer seja um ponto para alavancar a própria personalidade depois, né? Exatamente. Quando traz, né, essa música do Nando Reis, né, como compositor, assim, né, no espelho essa cara já não é minha, é realmente, assim, né, ao passar do tempo, né, a gente olha às vezes uma foto nossa mais antiga, alguns gostos que a gente tinha e não se reconhece mais, né. Então, por isso que também essa música acaba vindo, assim, né, dialoga bem com a questão do esquecimento, porque é isso que muitas vezes as pessoas desejam, né, elas olham aquela informação e não veem nenhuma relevância, nenhum contexto mais para aquilo estar disponível para as pessoas, para a sua imagem, especialmente, né, estar veiculada aquele assunto. Então, nos casos de ordem prática, né, que eu analisei, todos circulam um pouco com esse sentimento, né? Tem questões trans ou coisas como essas, né? E perfeito. É bem um ponto, assim, que a gente é sensível à temática do esquecimento, né? Porque, às vezes, por justamente não se identificar naquele gênero, a pessoa não vai se adaptar em ter, né, aquele nome associado à sua imagem. Ou, às vezes, a própria imagem não tem nada a ver com o nome que está ali registrado, né? Então, situações como essa, até embaraçosas, a gente tem alguns casos onde as pessoas passam por constrangimentos justamente por essa falta de adaptação e identificação, né? Usando o link da música que a gente acabou de ouvir. E numa sociedade de espetáculo, como diria o Débora, a gente está cada vez mais exposto, né? Em algum momento alguém se toca que é necessário ter uma privacidade, né? Exatamente. E esse é um aspecto, né? Então, a privacidade, ela existe para todos, né? Mas algumas pessoas, parece que essa privacidade, ela tem um sentido um pouco mais estreito e para outras um pouco mais ampliado, né? Então, o próprio Google, quando faz as suas diretrizes, né, de política de uso e outras normativas, especialmente a partir do caso europeu, o que acontece? O Google coloca alguns parâmetros, né? Então, algumas pessoas não podem requerer um direito ao esquecimento, ao passo que são pessoas públicas. Sim, imagino que um desses influencers digital não possam, né? Então, no momento que ele coloca determinada informação, ou até pessoas assim, vamos pegar, né, pessoas políticos, pessoas que têm cargos diferenciados dentro das organizações, um CEO, pessoas que de alguma forma, em alguma medida, têm uma certa exposição, né, e funcionários públicos também é um parâmetro, né, que o Google usa para dizer, olha, eu não posso alcançar, né, claro, dentro do controle deles, né, enfim, né, claro, um controle que daí também cabe uma interrogação, né, quem faz esse controle, como é feito esse controle, boa, né? Boa. É um pouco de direito fora do direito, né? Exatamente. A próxima música que a Clarissa escolheu para nós é dos Militantes, Ficou para Trás. Que não ia te agradar, pro alto tudo eu joguei, na nova vida que ganhei. Olhei pra tudo que eu tinha, que não ia te agradar, pro alto tudo eu joguei, na nova vida que ganhei. Agora estou sempre ao teu lado, não há mágoas pra lembrar. As fotos velhas eu rasguei, minha lembrança se desfez do tempo que ficou pra trás. Das dores eu vou me livrar. Agora é tempo de aprender que eu não vivo sem você.
não tenho medo de morrer. Agora vivo diferente, meu passado se apagou. O velho homem está morto, a nova vida começou. Do tempo que ficou pra trás, das dores eu vou me livrar. Agora é tempo de aprender que eu não vivo sem você. Do tempo que ficou pra trás, das dores eu vou me livrar. Agora é tempo de aprender que eu não vivo sem você. Do tempo que ficou pra trás, das dores eu vou me livrar. Agora é tempo de aprender que eu não vivo sem você. Bom, Clarissa, essa música é bem interessante, né? Porque, tá bom, se esqueceu, mas eu acho que quando se pede o direito de esquecimento é capaz de a bola de neve Exatamente. voltar-se contra a pessoa, né? Exatamente. Às vezes a gente, nessa pesquisa de casos, assim, é interessante, porque eu me debrucei analisando as decisões aqui do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TRF da 4ª Região, STF, STJ. E aí foi, em alguns momentos eu me via lendo, assim, as decisões e pensando, nossa, mas isso tá dando um efeito contrário do que a pessoa quer. Porque eu aqui no Rio Grande do Sul tô pesquisando, tô sabendo de uma decisão onde ela queria que ninguém soubesse do que aconteceu com ela naquele determinado momento, né? E como são ações que não tem segredo de justiça, não é conferida, né, essa possibilidade também de tramitar em sigilo, é um ponto que não alcança de novo aquilo que a pessoa quer. Será que é possível, como diz a música, ficar pra trás mesmo? Honestamente, eu não consigo enxergar isso, sabe, Germano? Hoje, assim, apagar, né? Apagar, mesmo que eu peça e que o Google, enfim, seja numa ação judicial ou num requerimento, como algumas plataformas fornecem, alguém printou isso, alguém salvou, está num banco de dados, então eu não consigo simplesmente, desindexou, quando colocar o meu nome, por exemplo, não vai aparecer, mas aquilo está em algum local, né, está armazenado e também está com alguém. Mesmo né? que tecnicamente seja possível, pensando como juristas que nós somos, vai ter um processo, alguém vai poder ver aquilo algum dia, né? Claro, e é isso, né, esse paradoxo que eu me peguei em alguns momentos avaliando, digo, nossa, o que se pretendia era esquecer, né, e eu tô reacendendo, entre aspas, esse assunto quando me debruço e pesquiso e analiso uma decisão onde a pessoa não queria mais aparecer, né? Imagino que aquele vídeo da Daniela Sicarelli tenha rendido justamente o oposto, porque até hoje em aulas de direito a gente volta porque foi um caso que tem que falar. Exatamente, e outros casos que até associam ao direito ao esquecimento, mas que não é exatamente, quando a gente analisa o caso, não são, né, esses pedidos ali expressos, como o caso da Xuxa, como o caso da Carolina Dickmann e outros envolvendo personalidades, né, aqui do país, que não são exatamente, né, não há um pleito direto do direito ao esquecimento, mas sim uma ideia também de retirar algumas informações desses indicadores, desses buscadores públicos, né, que a gente acessa facilmente. Então, esse efeito realmente ele acontece, né? É um efeito rebote. Claro que para aquele que não é uma pessoa conhecida ou reconhecida publicamente, ele é um pouco menor. Mas veja,
ele tá ali, né? Se eu Sim. colocar no parâmetro de busca em qualquer site dos tribunais aqui do Brasil, o parâmetro direito ao esquecimento, vão vir várias ações onde as pessoas queriam justamente essa tutela de ser deixado em paz, né? Pensando no conceito mais clássico do direito ao esquecimento. E ao passo que não alcançaram, né? Muitos não alcançam. E aí, justamente, há esse efeito rebote, né? Ao contrário, a decisão, por ser relativamente recente, também fica disponível. Quem for pesquisar vai encontrar, então fica, né? E provavelmente mais ações serão ajuizadas com base nisso. E começa todo o direito a jurar de novo. Exatamente. Clarissa, muito obrigado. Nós chegamos ao final. Tá bem. Também. A gente poderia ficar a tarde inteira falando Sim, aqui com sobre certeza. Com o tema. certeza, agradeço muito a oportunidade, né? Espero vir outras vezes aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa temática da privacidade, intimidade, direito ao esquecimento. Com certeza, muito obrigado. E para que fiquemos ouvindo boa música, a Clarissa escolheu para nós um dos grandes poetas da minha geração, Cazuza, codinome Beija-Flor. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor, em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua, beija-flor, que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava